Olá, amigos do Grupo Espírito da Redenção, nossas saudações, que nós estamos muito felizes por poder participar do Momento Redenção, momento de estudo, de reflexões, e que não pode nos favorecer, nos fortalecer em todos os momentos da nossa vida. A doutrina espírita é esse reforço, essa base que nos mantém equilibrados, que nos sustenta, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo. E o Evangelho de Jesus será sempre aquele farol, aquele roteiro seguro para a nossa viagem aqui na Terra. Então, hoje nós vamos falar sobre os atributos do ser. O ser, que ser nós estamos falando, né? Nós estamos falando de nós mesmos, de nós. O homem, desde o seu início, enquanto vivo, enquanto criatura aqui na Terra, ele vive se perguntando, de uma maneira ou de outra, mesmo os homens mais primitivos, ele vive perguntando: quem sou, de onde eu vim, para onde vou? Esse quem sou precisa ser respondido e precisa ser entendido para que nós possamos, com a nossa própria consciência, enfrentar a nossa vida, viver a vida da melhor maneira possível e saber, né, que nós temos os recursos, os instrumentos que Deus nos deu para viver de uma certa forma feliz aqui na Terra. Então, começando nessa reflexão, nós lembramos de uma passagem do Evangelho, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Então, nesse momento, nós podemos refletir sobre isso. Quem dizem os homens que eu sou? Os apóstolos, os seguidores de Jesus, naquele momento, respondem. Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros Jeremias. Pedro responde: tu és o Filho de Deus. E aí vamos nos perguntar: quem eu sou? Nós não precisamos saber quem dizem os homens que eu sou, né? O mais importante é saber eu mesmo quem eu sou, para que nós possamos nos situar nessa relação de mim com o outro, de mim com as questões do mundo. Quem eu sou? Então, no Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar de forma bastante clara e lúcida as definições que os espíritos trouxeram através da pesquisa que ele fez e que chegou à conclusão de que nós somos espíritos. Aqui na Terra, utilizando esse corpo, somos espíritos encarnados. Vamos lembrar também que antes mesmo dessas questões e antes disso tudo, já havia um entendimento de que o homem não era só o corpo. Lembramos agora de René Descartes, né, com a sua frase, né, que é uma coisa que a gente lembra a todo momento, né? Eu penso, logo existo. René Descartes vai colocar isso. Sei que eu sou alguma coisa. Sei que eu tenho um corpo. E nós, espíritas, nós já temos a doutrina espírita com toda essa informação, baseada em pesquisas, fundamentada, né, bem orientada para nos identificar enquanto espíritos imortais, criados por Deus, com a nossa simplicidade, mas evoluindo e alcançando a situação, a condição de espírito. Ora, então, o espírito imortal, esse que nós somos já encarnados na humanidade, né? Aqui vivendo na Terra, na humanidade da Terra, nós vamos também lembrar que Kardec coloca o seguinte, que lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no homem há três coisas. Ele vai dizer o corpo, a alma e o perispírito, ou seja, o laço que une a alma ao corpo. Então, o Kardec chega a essa conclusão, desse estudo, com base nas informações dos espíritos e com base em muitas pesquisas
e muitas perguntas que ele fez aos espíritos desencarnados, de todos os níveis, os mais evoluídos, os menos evoluídos, para chegar a essa conclusão, que somos espíritos, que temos um corpo, e que esse corpo e esse espírito têm um corpo intermediário chamado perispírito. Ora, esse espírito, ele é criado por Deus como princípio inteligente. Kardec vai então perguntar qual é a definição que se pode dar aos espíritos, né? Há uma pergunta, a questão 76 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta como podemos definir os espíritos? E o que respondem os espíritos superiores? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Isso é muito importante nós identificarmos, por quê? Porque nós temos inteligência, nós somos os seres inteligentes da criação. Então, a partir daí, nós vamos perceber que, com essa inteligência, que é o atributo principal, essencial do espírito, nós vamos poder definir muitas coisas a partir daí. Sem a inteligência, o espírito não poderia fazer tudo o que ele faz enquanto encarnado aqui na Terra. Somente a partir daí, né, é que a gente vai perceber isso. Mas para chegar nesse ponto de espírito inteligente, utilizando a sua inteligência em seu próprio benefício e benefício de todos, ele precisa passar por uma trajetória, desde que ele é criado por Deus como princípio inteligente. E somente aí, depois de passar por essa trajetória, é que ele vai realmente ser definido como espírito. Kardec vai dizer lá na Gênesis, no capítulo 6, no item 19, formalizando essa ideia da seguinte maneira: somente a partir do dia em que o Senhor imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. Então, na natureza, no universo de uma forma geral, não somente aqui na Terra, tudo evolui, tudo passa pelo processo da evolução, que é uma das leis, né, divinas, é uma das leis da natureza, a lei de evolução. Então, tudo evolui, tudo cresce, tudo tende para a perfeição, tudo tende para ser cada dia melhor. É um processo longo que nós passamos, mas que nós chegamos a alcançar, ao final desse processo, essa condição de espírito. E aí, nós vamos ver que o espírito, esse ser inteligente, com a sua inteligência, que é seu atributo principal, ou seja, o atributo essencial, sem o que nós não poderíamos definir dessa forma o ser humano, né, como ser inteligente, ele também tem um outro atributo tão importante que faz com que ele possa utilizar adequadamente ou não essa sua inteligência, que é o pensamento. É outro atributo muito importante. O pensamento, Kardec diz que o pensamento é um atributo, é uma força criadora, é uma característica do ser espiritual, e é esse atributo que vai distinguir o espírito da matéria. Sem isso, não se poderia ser designado como espírito. Então, a matéria não pensa, mas o espírito pensa. Ele tem esse atributo, utilizando assim a sua capacidade intelectual. Ora, então, nós vamos perceber que com esses dois atributos, já o homem é bem diferente de tudo que existe na natureza. Ele não é matéria. Ele também não é o animal, porque o animal não pensa. Ele também tem razão, ele tem senso, né, da sua existência. Ele tem consciência de si mesmo. Ele tem um senso moral, o que os animais não têm, muito menos a matéria. Então, o pensamento, como diz Kardec, é uma força criadora.
E Kardec faz um estudo muito interessante, que é sobre a fotografia do pensamento. Vamos encontrar esse texto bem detalhado para quem quiser se aprofundar mais em obras póstumas, que é essa força do pensamento que é fotografada. Então, o pensamento é força criadora. Ele pode plastificar aquilo que nós podemos plastificar, aquilo que nós pensamos. Existe um livro de André Luiz, eu não me lembro qual deles, mas é uma parte muito interessante de um estudo que André Luiz é convidado a fazer, junto com os outros espíritos, a construir com o pensamento uma paisagem de um lago com uma pequena mata, porque eles iriam receber uma entidade de alta envergadura espiritual e precisavam preparar o ambiente. E André Luiz, então, ele é colocado na tarefa de formar as gramíneas em volta do lago, com o pensamento. Mas ele, ao final, quando todos constroem, ele termina o trabalho não está construído completo. Ele não conseguiu. Então, ele teve que empenhar mais um pouco do seu pensamento. O que é esse empenho? O que é essa força que faz com que o pensamento crie aquilo que nós pensamos? Essa força chama-se vontade. Então, o pensamento, junto com a vontade, faz com que se modifique muitas coisas. Nós podemos criar, mentalizar o progresso nosso com uma destruição. Quando nós pensamos algo em benefício de alguém, por exemplo, nós utilizamos o pensamento para irradiar saúde por uma pessoa, essa pessoa vai receber esses fluidos através do nosso pensamento que é dirigido para ela pela vontade, e ela vai se sentir melhor. E aí nós vamos encontrar também, no Leon Denis, no livro Depois da Morte, uma frase que é para nós ficarmos pensando o que nós estamos fazendo com essa força criadora que é o nosso pensamento. Quando ele diz assim, o pensamento, utilizado como força magnética, poderia reparar muitas desordens, destruir muitas chagas, projetando resoluta e frequentemente nossa vontade sobre os perversos, sobre os desgarrados, poderíamos consolar, convencer, aliviar e curar. Isso é muito forte. Então, o pensamento, esse atributo que o espírito tem, precisa ser direcionado de maneira consciente, de maneira responsável, para que nós possamos alcançar coisas melhores para a nossa sociedade. Nós estamos vivendo um momento que é uma oportunidade única para nós crescermos e nós vibrarmos para que o mundo seja melhor depois de passar por essa prova que nós estamos passando da pandemia. Então, tudo isso tem a ver com o atributo do ser. A outra questão da consciência de si mesmo é outro atributo que o ser conquista na sua trajetória. Nós precisamos, cada um de nós, estarmos conscientes de quem nós somos, quem eu sou, qual é essa força que eu tenho do pensamento, como eu estou utilizando. E nessa consciência de si mesmo, nós vamos lembrar que a consciência é onde está escrita a lei divina, a lei de Deus. E é a partir dali que nós vamos ver que nós temos responsabilidade sobre tudo que nós fazemos, e aí nós vamos falar de outro atributo, que é o livre-arbítrio. Então, com o pensamento, com a nossa vontade, com a consciência de nós mesmos, com esse livre-arbítrio, nós podemos semear flores ou espinhos. Nós temos todas as condições para isso. E, nesse sentido, é que nós vamos lembrar, na questão 600 do Livro dos Espíritos, quando Kardec afirma que o espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Os animais não têm a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui um atributo importante do espírito. Ou seja,
quem eu sou, eu preciso saber quem eu sou. O que acontece, muitas vezes, e nós podemos até afirmar, né? Ousar afirmar, na maioria das vezes, o homem em si mesmo, ele não se dá conta. Ou, se ele se dá conta, ele se distrai. Ele prefere se distrair com as coisas do mundo do que se preocupar com as questões do próprio espírito, das coisas transcendentes, daquilo que excede o mundo material. É muito mais fácil viver aqui na matéria e não ficar pensando muito na sua responsabilidade, naquilo que a gente faz em favor de nós ou de outro. Então, essa questão da consciência de si mesmo fica um pouco assim, como que escondida, como que escamoteada, lá no fundo de nós mesmos. E quando isso vem à tona, o sofrimento é muito grande. Então, é preferível que nós, né, que o homem, possa fazer esse mergulho interno, utilizando aquela prática de Santo Agostinho, de perguntar a cada dia, como é que foi meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz que prejudicou alguém? Será que eu prejudiquei alguém? O que eu posso fazer para melhorar no dia seguinte? E cada dia ir avaliando e se melhorando pouco a pouco. Não é à toa, né, que nós temos todos esses séculos vivendo, encarnando e desencarnando, aprendendo cada dia um pouco, numa história que vamos construindo de nós mesmos e numa paciência de Deus e de Jesus para conosco, sabendo que nós somos muito lentos mesmo, somos devagar, nós vamos fazendo tudo muito devagarinho, né? Então, nesse pensamento, né? Nesse raciocínio que nós temos tido, é preciso que nós despertemos, né? Desperta, ó tu que dormes, né? Já diz tá lá no Evangelho, segundo o Espírito, nós vamos despertar. Quando Jesus fala para Pedro, nem por uma hora pudeste velar comigo, nós estamos velando com Jesus? Nós estamos despertos? Estamos atentos às questões da vida e do mundo, às questões da nossa própria vida? Nós estamos auxiliando aquele que sofre com o nosso pensamento? Como é que nós estamos utilizando essas forças, né? Então, a consciência é uma capacidade que o espírito tem de perceber-se a si mesmo, de refletir, de meditar sobre si mesmo, né? Então, é preciso que os espíritos, né, eles contem conosco para que o mundo seja cada dia melhor, que cada um melhorando um pouquinho a cada dia. O outro também vai melhorar, isso vai como numa onda, vai contagiando. E esse contágio, ele é favorável, não o contágio dos vírus, mas esse vírus do bem, ele deve ser realmente propagado, ele deve passar por toda a humanidade, para que toda a humanidade sinta esse bem, esse ar de bondade, esse ar do bem, para que o mundo venha a ser um mundo melhor. Então, na questão do livre-arbítrio, né, o homem tem o livre-arbítrio. Se ele tem a liberdade de pensar, ele também tem a liberdade de agir. Só que tem um detalhe: as pessoas acham que liberdade ela tem, e tem mesmo, mas a liberdade ela está sempre associada a uma responsabilidade. Tudo aquilo que se pensa, tudo aquilo que se faz tem uma consequência. E nós vamos assumir as consequências de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que agimos. Então, o livre-arbítrio é outro atributo do ser, mas ele precisa ser utilizado com muito cuidado, com muita responsabilidade, para que não se volte contra o próprio sujeito, para que o sujeito possa recolher as flores que ele vinha plantar e não as ervas daninhas. Nós lembramos daquela parábola do trigo e do joio, né? Que vem o inimigo e planta o joio, é porque às vezes nós não estamos atentos, né? Nós estamos desatentos e deixamos que o inimigo, no caso, os espíritos encarnados ou desencarnados, venham e plantem
no nosso terreno, quer dizer, nosso coração, as sementes do mal, ou seja, as maledicências, as ironias, as agressividades, e aí a gente colhe aquilo, porque nós deixamos que aquilo fique em nosso coração. Então, a atenção, o estar sempre atento é muito importante. Então, é preciso que a gente olhe, que a gente observe, mas que também a gente vigie e que a gente também ore, para que nós possamos sempre estar ligados aos bons espíritos, para que nós possamos, dentro das nossas condições ainda, com dificuldades que nós vivemos, nós podemos ser felizes na Terra, ainda que com todas as dificuldades. É porque nós plantamos a nossa felicidade em coisas efêmeras, em coisas que passam, em coisas que se acabam, nas próprias pessoas, porque ninguém nos pode fazer feliz. A felicidade é de foro íntimo, aquilo que a gente está de bem conosco mesmo, em paz conosco, por ter feito o melhor dentro das próprias condições, de ter feito o esforço de fazer o melhor. Nós sabemos que os males do mundo estão aí. Nós sabemos que podemos ser atingidos a qualquer momento. A vigilância é necessária. Porém, nós também precisamos lembrar que existem em nossa volta os espíritos do bem, aqueles que nos protegem, aqueles que fazem com que nós tenhamos melhores escolhas. Eles nos inspiram bons pensamentos, eles nos sustentam, são os anjos guardiães, são os amigos espirituais, são aqueles que torcem pela nossa vitória, ainda aqui na Terra. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que, apesar do mal que há no mundo, e nós estamos na Terra, a Terra que ainda é um planeta de provas e expiações, que está num processo de transformação desde que Jesus chegou aqui na Terra, não é de hoje, não é por conta de uma pandemia que nós estamos agora transformando, essa transformação já vem de tempos em tempos, mas há um momento em que Deus manda algo maior para que haja um aceleramento nesse processo de progresso. A Terra há de chegar a esse mundo de regeneração, já estamos no processo, e nós precisamos confiar que não estamos sozinhos, abandonados, que Deus vela por nós através dos amigos espirituais, daqueles que nos promovem as oportunidades para o nosso progresso. Por falar em oportunidade, é outra questão que é preciso entender, que oportunidade nós estamos tendo todos os dias. E a pandemia que nós vivemos, esse isolamento social, essa maneira que nós temos de refletir um pouco mais na nossa própria vida, essa pausa que Deus mandou para nós, é uma oportunidade excelente para nós nos ajustarmos a cada dia melhor com as questões das leis divinas. Nos ajustar com o outro, que nós ainda temos dificuldade, nos ajustar conosco mesmo, porque ficar sozinho conosco é uma oportunidade que Deus dá para nós fazermos essa autoconsciência, esse autoaprimoramento, para que nós possamos fazer o autodescobrimento de nós mesmos enquanto seres imortais, com esses atributos que Deus nos deu, como ferramentas importantíssimas para nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento. Então, pensando nisso, nós vamos refletir um pouco mais sobre esses atributos, sabendo que Deus nos deu esses instrumentos, mas também nos deu a condição de nós semearmos os nossos terrenos na nossa vida, do nosso coração, através do contato com o outro, através dos nossos relacionamentos, através das oportunidades que todos nós temos, seja aquele mais simples que seja, a pessoa mais simples, seja o mais pobre, né, falando de pobreza material, seja o mais rico, seja o mais intelectual, todos nós temos as mesmas condições de chegarmos a ser espíritos imortais e espíritos mais perfeitos. Então,
que nós possamos utilizar esses atributos, a nossa inteligência, para o bem, para construir o bem, utilizando o nosso pensamento e nossa vontade para forjar, né, esse mundo melhor, para nós imaginarmos esse mundo melhor e, como André Luiz, colocar nossa força de pensamento em construir algo de melhor para o mundo, focando em coisas melhores, não nos detendo naquilo que é mal, mas nos detendo naquilo que é bem, naquilo que é bom, para que nós possamos ajudar os espíritos na construção de um mundo melhor. E, para finalizar, nós vamos lembrar que Jesus falou que o semeador saiu a semear. Claro que Jesus é o grande semeador, o semeador maior da nossa terra. Mas cada um de nós também é um semeador. Nós semeamos as nossas sementes. Em que terreno? Preparamos o terreno? É o terreno do nosso coração. Como é que ele está? Precisamos preparar o terreno, lançar as sementes para que dê bons frutos. E sabendo que utilizar a inteligência de modo que possamos crescer, tendo a consciência de nós mesmos, ou seja, utilizando o nosso autoconhecimento para nos aprimorar, e também sabendo que o livre-arbítrio ele não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sem responsabilidade. Então, esses atributos farão com que nós possamos, cada um de nós, habitante da Terra, cada um de nós, habitante desse mundo, ser pessoas melhores, pessoas que possam, de fato, crescer, como disse Jesus, em espírito e verdade. Nós possamos buscar as coisas do espírito, as coisas essenciais, porque tudo aquilo que não é essencial, como diz o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, e tudo isso que estamos vendo não é o essencial, mas aquilo que não vemos, isso sim é que precisamos preservar. O nosso espírito, as nossas boas ações, aquilo que nós plantamos em nosso coração, as nossas virtudes, que nos farão um dia homens de bem. Que Jesus possa nos abençoar, a todos nós, e nesse momento as forças do bem operando possam consolar a todos que estão sofrendo. Há muitas pessoas que não conhecem esse caminho ainda e que se desesperam. Que Jesus possa ser, né, o nosso farol, que Ele seja o nosso pastor sempre, sempre à frente de nós, nos conduzindo pelos caminhos da vida. Muita paz a todos. Jesus possa nos abençoar sempre.